Batalha de Andrianópolis. 9 de agosto de 378 d.C., o Império Romano conhece uma de suas derrotas mais decisivas. Os romanos perderam de 10 a 20 mil de seus 30 mil homens. O maior problema nem foi o número de perdas, mas sim as grandes consequências. Os ostrogodos e visigodos, liderados por Fritigerno, enfrentaram o exército romano sob o comando do impopular Imperador Valente. Além de mostrar as fraquezas militares de Roma, a derrota também abriu caminho para futuros ataques bárbaros, iniciando um efeito dominó que contribuiu para o declínio e eventual queda do Império Romano do Ocidente. Vários historiadores concordaram que a má liderança de Valente foi um fator crucial para a derrota, ao invés de uma falha na competência do exército romano. Amiano Marcelino, historiador romano do século IV d.C., afirmou em sua obra História Romana: os anais não registram tal massacre em batalha, exceto aquele em Canas. Embora os romanos, enganados por trapaças e azar, tenham cedido temporariamente em algumas guerras, livro 31, capítulo 13. As hostilidades entre os godos e o Império Romano não foram tão altas no início. Quando os nômades hunos avançavam para o oeste através da Ásia, causando destruição, os visigodos, mais de 200 mil pessoas, se deslocaram da atual Ucrânia para a fronteira do Império Romano. Em 376, eles cruzaram o rio Danúbio e se estabeleceram na região de Tárcia. Os hunos continuavam sua marcha em direção à Europa. Enquanto isso, lideranças góticas e romanas firmaram uma aliança, permitindo que os visigodos se estabelecessem permanentemente no território romano. No entanto, os romanos não gostaram dessa aliança. A permissão para se estabelecerem veio com a condição de que, em troca de terras e provisões, os godos fornecessem soldados para o exército romano. Outros comandantes romanos impuseram exigências. Crianças góticas deveriam ser entregues como escravas e todas as armas deveriam ser confiscadas, sofrendo com a fome devido a provisões insuficientes e prolongada escassez de alimentos. Os godos se revoltaram contra os romanos. Após o fracasso da tentativa de assassinar os líderes góticos, Fritigerno e Aulavivo, Fritigerno e seus seguidores iniciaram uma série de saques no campo. Esses acontecimentos levaram às batalhas de Marcianopla em 376 e a dos Salgueiros em 377. Em 378, a crescente tensão tornou-se insustentável para a liderança romana, especialmente para o Imperador Valente, que estava envolvido em campanhas contra os persas no leste. Com os godos se aproximando de Constantinopla, Valente atendeu seus apelos desesperados de seus cidadãos. Retornou à cidade e marchou para enfrentar Fritigerno. O desastre estava apenas começando. O ego e o desejo de glória do Imperador Valente resultaram em uma derrota avassaladora. A queda em Andrianópolis marcou o capítulo final de um reinado turbulento. Em 364 d.C., o Imperador Romano Valentiano I nomeou seu irmão mais novo, Valente, como co-imperador, encarregando-o de governar o leste a partir de Constantinopla. Essa nomeação trouxe ao trono um líder militar competente e bem-sucedido, embora impopular. A impopularidade de Valente originou-se principalmente de seu apoio aos cristãos arianos, o que desagradou tanto os não cristãos quanto os cristãos tradicionais. Com a morte de Valentiano em 375, seu filho de 16 anos, Graciano, sucedeu-lhe como co-imperador e comandante no oeste, inicialmente considerando jovem e inexperiente. Graciano demonstrou ser um líder habilidoso e, juntamente com seus comandantes, alcançou considerável sucesso na Gália. Contudo, o impaciente e ciumento Valente não pôde contar com o apoio de seu sobrinho contra os godos em Andrianópolis. Sem essa ajuda, Valente enfrentou a batalha sozinho, levando a devastadora derrota que não apenas encerrou seu reinado, mas também expôs a vulnerabilidade do Império Romano, precipitando seu declínio. Valente e seu exército aguardavam fora de Constantinopla pela chegada de seu sobrinho. Informações enganosas levaram-no a acreditar que as forças góticas somavam apenas cerca de 10 mil soldados, fazendo-o pensar que tinha uma vantagem numérica significativa. Impaciente e desejoso de glória pessoal, Valente decidiu não esperar mais. Assim como Marco Lício Crasso, em Carras, Valente queria toda a honra e vitória para si. Instigado por seus conselheiros mais próximos que o encorajavam a se apressar para que Graciano não pudesse reivindicar parte de uma vitória que parecia iminente, Valente tomou uma decisão fatal. Ele deixou o acampamento e marchou os 13 quilômetros até Andrianópolis, acreditando estar prestes a assegurar um triunfo. No entanto, essa decisão precipitada o levou diretamente à sua morte e uma das derrotas mais desastrosas da história romana. Valente estava ansioso para lutar, estando ansioso para realizar algum feito glorioso para igualar o seu jovem sobrinho, cujas valentes façanhas o consumiam de inveja. Ele tinha sob seu comando uma força composta de elementos variados, mas nem desprezível nem anti-guerra, pois ele também juntou a eles um grande número de veteranos. Amiano Marcelino 465. As fontes divergem sobre o tamanho exato dos exércitos envolvidos em Andrianópolis, mas a maioria concorda que Fritigerno comandava inicialmente cerca de 10 mil soldados, e não quase os 100 mil que algumas estimativas exageradas sugeriam.
sugerem. Valente desconhecia que mais 10.000 cavaleiros grutungos estavam fora em busca de provisões e chegariam mais tarde para reforçar as forças góticas. Estima-se que o exército de Valente tinha de 10.000 a 15.000 soldados. Amiano escreveu: o imperador foi assegurado por seus escaramuçadores que toda aquela parte da ordem inimiga que eles tinham visto consistia em apenas 10.000 homens, e levado por uma espécie de ardor imprudente, ele decidiu atacá-los imediatamente. Na noite anterior à batalha, o comandante gótico Fritigern enviou um padre cristão para negociar uma possível paz. No entanto, Valente ignorou a paz. Na manhã de 9 de agosto, Fritigern enviou mais 2 emissários com uma proposta de trégua. No entanto, muitos historiadores acreditam que essa última tentativa foi uma tática para ganhar tempo, esperando a chegada dos cavaleiros grutungos que estavam fora em busca de provisões. Amiano Marcelino reforçava essa visão ao escrever que, enquanto os romanos estabeleciam sua linha de defesa, os bárbaros, aparentemente aterrorizados pelo som das flechas assobiantes, enviaram emissários para implorar pela paz. No entanto, ele interpretou isso como uma manobra para ganhar tempo até que a cavalaria gótica retornasse. Além da espera pelos reforços, os godos contavam com outro aliado, o calor extremo de agosto. Os soldados romanos estavam exaustos, famintos e sedentos após a longa marcha, e o intenso calor do verão os debilitavam ainda mais. Essas condições adversas contribuíram para a desastrosa derrota que se seguiu. Na manhã do dia 9, o exército romano, deixando suas provisões para trás, partiu de seu acampamento para enfrentar as forças góticas. Os godos já estavam posicionados defensivamente. Assim, depois de percorrerem uma longa distância em terreno acidentado, enquanto o dia quente avançava para o meio-dia, finalmente, à 8ª hora, avistaram as carroças do inimigo, as quais, como declara o relatório dos batedores, estavam dispostas em forma de carroça. Círculo perfeito. Amiano Marcelino 465. Com parte de suas forças ainda fora em busca de alimento, o exército de Fritigern, composto principalmente por infantaria e vários arqueiros, assumiu uma posição estratégica ao longo de uma cordilheira próxima. Essa posição lhes permitia atacar os romanos quando necessário. Durante anos, os romanos dependiam fortemente de suas infantarias, enquanto sua cavalaria, ainda não totalmente integrada e representando apenas 1/4 das forças, era considerável e imprevisível. O exército romano se organizou em 2 linhas, a infantaria pesada no centro e a infantaria leve deles, e a cavalaria nos flancos esquerdo e direito. Amiano escreveu: enquanto os soldados bárbaros, de acordo com seu costume, emitiam uivos selvagens e sombrios, o líder romano traçou a sua linha de batalha de tal forma que a cavalaria da direita foi primeiro empurrada para frente, enquanto a grande parte da infantaria esperava na reserva. Como de costume, a infantaria romana, composta por veteranos experientes, estava equipada com cotas de malha, escudos redondos e espadas longas. Embora a maior parte das forças romanas ainda não estivesse completamente mobilizada, 2 unidades da cavalaria, agindo sem ordens, lançaram um ataque. No entanto, essa investida foi mal sucedida e rapidamente repelida. A batalha havia começado. Embora as forças romanas não estivessem completamente prontas, a ala esquerda foi enviada ao ataque. Apesar de terem avançado significativamente, empurrando os godos de volta ao círculo de carroças, os romanos não perceberam a chegada dos esperados grotungos, acompanhados pelos alanos. De acordo com o relato de Amiano, a ala esquerda, que havia chegado até as próprias carroças e teria ido mais longe se tivesse algum apoio, sendo abandonada pelo resto da cavalaria, foi duramente pressionada pelo número do inimigo. Foi esmagada e oprimida, como se pela queda de uma poderosa muralha. A ala esquerda romana foi atacada e completamente dizimada. Os poucos sobreviventes abandonaram o campo de batalha, deixando a infantaria vulnerável. Os romanos, exaustos, foram atacados tanto pela frente quanto pelos flancos. Amiano fez um relato descritivo do que se seguiu. Os soldados da infantaria ficaram, portanto, desprotegidos e suas companhias estavam tão amontoadas que dificilmente alguém conseguiria desbanhar uma espada ou recuar o braço. Por causa das nuvens de poeira, os céus não podiam ser mais vistos e ecoavam gritos assustadores. Consequentemente, as flechas que lançavam a morte por todos os lados sempre encontravam seu alvo com efeito fatal, uma vez que não podiam ser vistas de antemão nem protegidas contra elas. Os romanos não eram mais capazes de manobrar e, o pior de tudo, não conseguiam se defender, sendo incapazes até mesmo de desembainhar as espadas, eles estavam cercados. Os bárbaros, avançando em enormes hordas, pisotearam os cavalos e homens, e na pressão das fileiras não havia espaço para retirada em lugar nenhum, e a crescente aglomeração não deixou oportunidade de fuga. Nossos soldados também, mostrando extremo desprezo pela queda na luta, receberam seus golpes mortais. Amiano Marcelino. A descrição de Amiano da intensa luta e do horror da batalha pode ser vista nessa descrição do campo de batalha. Assim como em Carras, os arqueiros góticos atiraram flechas contra
corpos romanos amontoados. Os sobreviventes logo romperam as fileiras e fugiram apenas para serem abatidos pelos godos. A descrição de Amiano da intensa luta e do horror da batalha pode ser vista nessa descrição do campo de batalha, quando toda a cena estava descolorida com a tonalidade de sangue escuro, e para onde quer que os homens voltassem os olhos, montes de mortos o encontravam. Eles pisavam os corpos dos mortos sem piedade. O imperador Valente e cerca de 1.500 homens permaneceram, até as reservas fugiram. Os relatos da morte de Valente variam. O primeiro é que, simplesmente, Valente faleceu após receber o impacto de uma flecha inimiga, encurralado e combatendo junto aos homens que o acompanhavam, como um soldado comum. Outras dizem que ele pode ter sido evacuado pelos seus generais e refugiou-se numa casa próxima ou, mais provavelmente, numa torre de guarda. Os trevíngios ignoravam que Valente estava dentro, mas ao observar que se garneciam soldados romanos no seu interior, acabaram com as últimas tropas que se opunham e acenderam fogo ao edifício, morrendo todos os que se encontravam dentro. Seja como for, ninguém pôde identificar os corpos de Valente e todos os caídos na batalha, pelo que teria sido sepultado como um soldado anônimo mais. Ao primeiro anoitecer, o imperador entre os soldados comuns, como se supunha, caiu mortalmente ferido por uma flecha, e logo de seu último suspiro, ele nunca mais foi encontrado em lugar nenhum. Amiano Marcelino, 481. Ao todo, 2/3 das forças romanas, incluindo Valente, morreram. Seus corpos nunca seriam encontrados. Assim morreu Valente, com quase 50 anos e após um reinado de pouco menos de 14 anos. Dos seus méritos, conhecidos por muitos, falaremos agora, e dos seus defeitos, foi um amigo firme e fiel, severo na punição de projetos ambiciosos, rigoroso na manutenção de disciplina do exército e na vida civil, e apenas no governo das províncias. No entanto, ele estava desejoso de grande riqueza e impaciente com o trabalho árduo, fingindo mais uma austeridade impressionante do que possuía, e um tanto propenso à crueldade. Amiano Marcelino. O historiador ainda acrescentou que ele era injusto e temperamental, um procrastinador e indeciso. Parte da responsabilidade pela derrota romana em Adrianópolis recai sobre o imperador Valente. Similar ao Crasso em Carras, Valente buscava glória pessoal e não esperou a chegada de seu sobrinho do oeste. Após sucessos anteriores contra os godos e com informações imprecisas sobre a quantidade de inimigos, ele decidiu não aguardar por Graciano e infelizmente marchou à morte levando consigo mais de 10.000 soldados. Com Graciano obtendo vitória na Gália, Valente desejava que a derrota dos godos fosse exclusivamente sua. Embora a culpa não recaía inteiramente sobre Valente, os historiadores apontam 3 principais causas para a derrota. Primariamente, o moral baixo. O exército romano estava exausto, faminto e sedento ao chegar em Adrianópolis. Reconhecimento inadequado. Valente desconhecia a chegada dos 10.000 cavaleiros grotungos que se juntariam a Fritigerno. Cavalaria mal treinada. A cavalaria romana realizou uma série de ataques mal planejados contra os godos, deixando o flanco esquerdo desprotegido. Enquanto Fritigerno e seus homens atacavam os romanos pela frente e pelos lados, o caos se instalou. O número esmagador de forças góticas levou os soldados romanos a abandonarem o campo de batalha. Valente ficou isolado com apenas alguns homens. Seu corpo nunca foi encontrado. Apesar da vitória, Fritigerno e seu exército não conseguiram capitalizar totalmente, falhando em capturar Adrianópolis devido à falta de armamento de cerco. A guerra gótica continuou a devastar a fronteira romana. Em 382 d.C., o imperador Teodósio I fez um acordo com os godos, concedendo-lhes terras em troca de serviço militar no exército romano. A derrota em Adrianópolis expôs fraquezas nas forças armadas romanas. Nas décadas seguintes, o Império Romano do Ocidente entrou em decadência, culminando com a invasão e saque de Roma por Alarico, líder visigodo e ex-comandante romano. Em 410 d.C., o Império Ocidental colapsou, com o último imperador, Rômulo Augusto, sendo destronado em 476 d.C. O Império Romano Oriental sobreviveu até a conquista pelos turcos otomanos, em 1453 d.C. Essa derrota é apenas mais uma das várias derrotas causadas pelo ego e desejo da glória dos comandantes romanos. Se Valente fosse mais cauteloso e esperasse seu sobrinho, e planejasse melhor sua campanha, os romanos poderiam ter destruído a ameaça dos godos ali mesmo.